saí da depressão. É mesmo? Fiz algumas semanas atrás eu vim aqui, Lua de Maria, e muita depressão forte, né? Forte, muito forte depressão. Só ficava deitado, acamado, não queria fazer nada, pensamento ruim. E pensamento que queria pensar até em tirar minha própria vida. Tão sério que era a depressão. Não queria comer, não queria tomar banho, mas enfim. Vim aqui no Lua de Maria, daí me falaram, vocês me disseram para fazer rezar o terço nos 20 dias, então fiz. Fui na igreja católica, Dona Bel, me levou na matriz, rezando o terço, rezei o terço em casa. Chegou o meu oratório budista, eu chamo meu borronzão, fiz oração budista também. Fui na arte marcária, fui, recebi energia, né? Fui algumas vezes na igreja do meu irmão, Congregação Cristã do Brasil, a igreja séria, fui lá também, e assim, eu saí do quadro de depressão e consegui, sabe, descobrir algo sobre mim também, que eu sou uma pessoa, que eu sou espiritualista, eu me considero espiritualista, junto tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que me traz. Só que eu só não posso estar em ambiente de festa, barzinhos, esses lugares onde as pessoas consomem bebida alcoólica, e lugares assim eu não posso ficar porque eu passo mal. Eu fico muito mal fisicamente mesmo, fisicamente. Eu tenho que estar sempre em lugares que as pessoas buscam uma religiosidade boa, positiva, né? E assim eu melhorei. Isso, tenho a agradecer a Deus e a vocês que me ajudaram, que me acolheram. Eu só tenho a agradecer e agora eu estou frequentando. Não foi uma religião que te salvou? Foi Deus, né? Na verdade, é uma continuação, tá? Mantenha o cuidado. Dia após dia. Não está sendo falado que algo vai acontecer. Entendeu sobre a dosagem do autocuidado. Então, que mantenha isso por todos os seus dias. Entende? Para que nos momentos de vulnerabilidade, seja onde estiver, ou nos momentos de alegria, consiga manter o equilíbrio. Então, é você entendendo sobre dosagem. Entendendo sobre dosagem, entender o que é espiritualista, que é envolvido sobre o todo, e não só uma. Tem consciência de que não foi um lugar ou outro lugar, e sim todos os lugares. Entende? Sim. Então, isso realmente é uma queda de véus, né? Quebra de crenças, liberação de padrões e sensação de alívio. Então, mantenha esse autocuidado por todos os seus dias aqui na Terra. Esse é um caminho. Não é sobre um lugar, entende? É sobre o cuidado consigo diariamente. Não esqueça de si. Na verdade, pense em si. Desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Isso não é egoísmo, é diferente o querer as coisas só para si, é muito diferente. É preciso cuidar de si, cuidar da morada, cuidar do campo, cuidar do corpo físico, né? Todos os corpos são importantes. Todos os corpos. Então, tem um conectado à fé, tem outro conectado a exercícios físicos, tem outro conectado ao químico, que é necessário, que é necessário medicação. Então, tem cada corpo, é importante ser cuidado de uma determinada forma. E, conforme você cuida de um, outro vai dando sinal que está sendo cuidado tanto quanto, por reverberar, ou opa, tá piscando aqui que esse corpo precisa, que essa corpo, né, essa camada minha, precisa de cuidado. Então eu estou cuidando da fé, mas o meu corpo físico está latente, então eu preciso olhar para o físico. E assim por diante. Também hoje consegui ir para a academia. Que bom!
fui à academia, fiz meu treino. E também eu consegui, semana passada, eu fui um fumante há alguns anos e eu jamais pensava em procurar tratamento de tabaco para parar de fumar, né? Eu tive coragem de ir, força. Buscar. Deus me deu coragem e força para mim ir até o CAPS e pedir encaminhamento. Agora a psicóloga vai ligar, do CAPS vai ligar para mim para marcar o dia que eu vou ter consulta com ela, vai me encaminhar para outro CAPS para me usar o adesivo com nicotina. Muito bem. Porque eu tentei tirar o cigarro assim, de uma forma drástica, bruta, parar de uma vez assim. Aí deu muita irritação, eu acabei até discutindo um pouco com a minha mãe. Aí eu voltei a fumar de novo, entendeu? E assim, mas estou esperando agora, estou fumando, mas estou com o pensamento de fazer o tratamento. Espero contando os dias nos dedos. Muito bem. Fazer o tratamento, porque o tabaco, ele faz mal. Faz mal. Eu não quero mais tratamento, né? Não quero mais, eu vou procurar o tratamento certinho, não fazer de uma forma assim, sem pensar, né? É isso aí. Eu não gosto de gerar muita, mas eu estou bem, graças a Deus. Um dia de cada vez. Sim. É isso aí. Muito obrigada pelo seu relato, né? Obrigado, de nada. Acolhe o coração de todos. O que mais trouxeram nessa noite? Nessa noite fria, quente, única. Já que ninguém fala, né? Alguém precisa falar, senão já íamos embora. Essa semana eu tenho, como eu venho pra cá toda semana, né? E procuro usar toda semana o que é falado e tal. Tava me achando tão equilibrada, assim, nossa, pessoa equilibrada. Aí, eu tô vendo que eu não tô equilibrada, eu finjo que não escuto, né? Então eu me vi muito intolerante essa semana numa conversa e isso me deixou tão chateada, porque antigamente eu tinha esses momentos de intolerância assim, numa discussão política, certo. Coisa mais idiota do mundo, e eu ouço isso regularmente quando as pessoas estão lá deitadas e eu não estou me metendo na vida delas, né, meninas? Quando eu não estou me metendo na vida de vocês. E a pessoa foi falando e eu, na hora, assim, que ela tocou num ponto mais forte, eu entrei. Mas eu discuti de um jeito tão feio, que aquilo me fez um mal. Por um lado, foi bom, porque eu já fiz isso e não senti nenhum remorso por ter feito. Certo. E dessa vez aquilo me machucou. Essa intolerância me machucou de um jeito. Bom, eu fiquei acabada. Apesar de eu ter dito tudo que eu acho certo, eu vi que aquilo que eu acho certo não serve para nada. Eu tenho ainda que aprender que as pessoas podem pensar diferente de mim. E eu não aceito, e eu vi que eu ainda não aceito isso. Não é só nisso. Tá. Aí isso me fez pensar em outras coisas que eu finjo que tá tudo bem quando eu ouço, mas que no fundo eu tô... Olha que estupidez que ela tá falando. E não é estupidez, são só pessoas que pensam diferente de mim. E uma coisa que eu quero treinar, sabe? Eu quero estar aqui lembrando disso, falar assim, tá me faltando tolerância em relação aos outros, à ideia dos outros. Até quando eu discuto, um exemplo, até isso me veio, quando você foi pegar o caminho por aqui e não por ali, eu falei, mas por que ela não vai por ali? Imagina, é muito... Aí você deu a sua desculpa, por que você não gosta de ir por ali? Perfeito, é mais perigoso, é mais escuro. Eu fico, ela não sabe nada, no fundo, lá no fundo, eu é que sei. Então, assim, essas coisas que ainda são muito fortes em mim, e que eu gostaria muito, assim, de começar a olhar com outra lente. Tá. Essa briga, essa discussão que eu tive essa semana, no fundo, foi maravilhosa. Exatamente. Essa é a lente. É isso. Me fez enxergar tantas coisas. Isso. Me fez vir até essa história. Falei, meu, até nisso. Que parece
repertório por que onde ela leva. vai, quer dizer, que tipo de pessoa eu sou? Eu tô aqui fazendo o quê? Geralmente esse padrão é padrão materno, né? Hum. Padrão materno, que é uma justificativa, que tem que fazer do meu jeito. E aí com o filho tem a justificativa, mas eu sou sua mãe e você vai fazer o que eu mando. Uhum. Né? Então, normalmente usa-se essa muleta, essa justificativa. Então, de repente, busque pensar se foi criado dessa forma e o quanto repetiu essa forma. Até chegar ao ponto que entende que, na verdade, não. Agora, eu preciso entender que cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma, cada um tem uma forma de pensar única. E existem padrões vibratórios de pensamento também, com base, né? Que vai conectando pessoas. Então, dentre as dosagens do meu caminhar, não tem encaixe perfeito, mas tem enchendo o copo de muito mais coisas positivas do que negativas. Essas são as dosagens da escolha da proximidade, né? Da escolha do viver, da rotina com quem próximo, certo? A mim. E às vezes não é nem por escolha, às vezes pelo padrão vibratório afasta-se ou une através do pensamento. Então, pode ser que continuam vindo pessoas que te incentivem a isso, porque na verdade seu padrão vibratório ainda é esse. E aí agora você chegou lá no ponto, você descobriu que o seu padrão vibratório é esse. Pode ser que isso não atraia mais tantas pessoas que façam isso com você. Entendi. Legal. Entendeu? Porque você chegou lá na raiz. E eu falava da minha irmã, minha irmã é muito intolerante. Ah, claro, aí eu consigo minha chegar irmã no é lógico, outro, é minha irmã é lógico. que eu não. Exatamente. E eu até falei, nossa, eu sempre achei que eu sou intolerante, mas vem no fundo, eu sou. Então, foi muito bom. Mas aqui nessa sala só você. Ah, Porque ninguém mais. só você reconhece isso. Pode-se dizer, né? Ainda mais quando busca um estudo da espiritualidade. Ah, não, mas aí é. Até que ponto isso não é totalmente intolerante? Porque a minha ideia, é o que eu acredito, é o que é assim e pronto. Né? Mas aí faço caridade. Então, sou liberta. Sou liberta. Então, estar mergulhado em si, isso se chama salto quântico. Isso se chama salto quântico. Salto quântico normalmente chega-se num padrão de caos e depois gratidão. Alívio. Eu reconheço. Dói, mas eu reconheço que isso está em mim. E agora daqui pra frente eu tenho a responsabilidade de fingir que eu não tô vendo o que eu tô vendo, que tá aqui dentro de mim, ou de daqui em diante buscar fazer diferente. Então uma hora ia aparecer. Porque senão, se eu fingir que eu não tô vendo, vai rodar e vai bater de novo. Até ter esse reconhecimento mesmo. E quando você enxerga alguma que você mesmo considera defeito, e aí você enxerga esse caos, se revolta com você mesma e eu tinha o sentimento de não ter força física para sair. Eu entendia sobre fé, sobre Deus, sobre que estava me ajudando, sobre que era algo emocional ligado ao físico, mas eu não via a possibilidade de força física para sair disso, tipo, não sei se era uma revolta comigo mesma, mas em momento algum eu me revoltei com Deus, com nada assim, mas gerou uma revolta comigo mesma. Não. A força física é pelo processo que está passando físico. Ah, Você pega na vulnerabilidade. entendi. E esse físico gera uma vulnerabilidade emocional também. Mas se não tivesse nesse processo do estado físico, Entendi. não teria tido essa consequência. Entendi. Se tivesse com dor do estômago, ia ter uma dor de estômago forte. Se tivesse cuidando do joelho, ia ter um pico de dor. Entendi. Sabe, algo assim? Entendi. Vai aonde está vulnerável.
Tipo, e aí no fim do dia eu me senti um pouco melhor, e aí no outro dia de manhã eu tava novamente, tipo, achando que tava no fundo mesmo, sabe? Não, a questão é relacionado a uma coisa uniu a outra. Entendi. Entendeu? E aí, porque é a hora do parar. Sim, Mas era a hora do parar por outras coisas. sim. E aí Para vem. tudo de uma vez, É. né? Entendi. Entende? O que mais? Então, quando você está nesse processo de verificar que você tem uma certa intolerância sobre alguns assuntos, não é uma coisa leve, nunca é. E você, ao invés de se manifestar, você começa você se cala com frequência. Você tem essa emoção de revolta, de rebeldia, mas você começa a internalizar, porque você não quer expressar. Porque você já percebeu que você não se expressa bem quando você está com esse sentimento. Tá. E aí começa a dar um cansaço, né? Cansa. É um Claro. cansaço físico aí já, porque você está sempre tentando se controlar, porque você já verificou que você tem isso aí. Você tem esse problema de ser intolerante. Você é. Você não quer ser, claro. Ninguém quer ser. Mas ninguém veio pra aceitar tudo de todos. Mas como ver com outra lente? É isso que você Como é que, mais ou menos como é que você reage quando, assim, porque assim, a minha reação interna é a mesma, só que eu estou exteriorizando mais. Tá, Mas então eu você sinto precisa. a mesma coisa. Só que então você precisa colocar pra fora de alguma forma. Sim, como é que é isso? Existem trabalhos terapêuticos Terapia. que auxiliam nesse colocar pra fora. Exercícios de programação neurolinguística, por exemplo, que fazem quebrar padrões quanto à intolerância. Ou então, exercícios que façam com que você escreva, queime, ou saia gritando longe, ou feche os olhos e imagine a pessoa e fale tudo que você imagina da pessoa, ou da situação. Você precisa colocar pra fora, porque ele tá aqui dentro. Se em algum momento eu não colocar pra fora essa força e densa que mantém em mim, ela vai somatizar em algum lugar. E aí, a culpa não é disso, da questão ou tudo. Isso é consequência do somatizar energia densa no meu campo. Então, eu não estou fazendo isso pela outra pessoa, pela questão. Eu estou me protegendo de doenças futuras pelo acúmulo da densidade em mim. Sim. Então pode parecer doideira, escrever a situação, queimar, assoprar. Eu não estou fazendo isso para ninguém. Eu estou fazendo isso por mim. Então vale a tentativa? Vale, Sim. sempre vale. Buscar alternativas de externar. Mas eu faço atividade física. Não, atividade física você faz com o seu corpo físico, que auxilia, libera, né? Tudo e mais um pouco para dar uma qualidade de vida, para dar a sensação de felicidade no dia a dia. Mas está somatizando sentimentos do mesmo jeito. Então, especificamente para coisas que vão e voltam na minha mente, colocar para fora de alguma forma é a melhor estratégia para não acumular. Por diversas questões, acumular e desencadear em algum lugar físico. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram fazer esse tipo de exercício e propriamente o corpo gerava uma resistência, assim, do tipo, não consigo escrever. Aí tentei 3 vezes, não conseguia. Tenta a quarta, tenta a quinta. Aí depois da quinta vez a pessoa conseguiu fazer, mas como se fosse tipo, eu sento, mas não o corpo não resiste. Sozinha. Por isso que em 2 pessoas, né, num local seguro, num solo seguro, para mim, por isso o trabalho terapêutico é um encaminhamento, justamente porque eu estou num local seguro, em que é seguro, confio que é seguro sair o que é para sair, eu deixo sair sem julgamento, sem nada, eu só preciso deixar sair. Então, sabe por que quando sai, às vezes
sai menos do que você imagina, que você já criou toda uma história na sua cabeça. Às vezes vai para um outro lado, às vezes é até mais, você reconhece mais ainda, você encontra ligações, precisa sair. Porque conforme vai acumulando, né, existem outros incentivos que também doutrinam uma grande história na mente. Que aí pede de onde saiu, se saiu de dentro, se saiu de fora, se foi incentivo, se foi obsessor, se não foi, sabe? Sim, vira uma bagunça. Aí só saindo mesmo que você reconhece o que está aqui dentro de mim. Se ouvindo, né? Em que pé tá essa história aqui dentro de mim que tá saindo? É como se a fala fosse para organizar e entender. A fala ou a escrita ou outras estratégias. Mas sempre voltada para colocar para fora. Colocar para fora. Eu estou lendo um livro, né? A boca que cala, os órgãos adoecem. Com certeza. Muito bonito. Bonito e verdadeiro. O que mais? Como que funciona esse negócio de somatizar? Você não fala e vai para um órgão. Como que acontece isso? Ele vai, é como se o seu campo é energia densa, vou nem dar fala, é o resolver, certo? Solucionar. Você está somatizando sentimentos. Você está somatizando sensações densas. E aí você pensa que você tem todos os seus corpos sutis que te, até chegar ao físico. E de acordo com a força energética desse teu sentimento e a continuidade de incentivo a esses sentimentos com o passar do tempo, faz com que de uma bolinha, pensa mesmo, de um pontinho, tá virando um ponto maior, vai tomando conta, e aí, de acordo com a tua predisposição, às vezes, que vem de alma, de alguma determinada região do corpo, pode somatizar nessa região. Ou vai tomando conta, e mesmo que você não tenha predisposição, vai tomando conta de uma região e vai pegando vai chegando no físico dessa região. Então tem algumas formas de se chegar ao físico. E acontece mesmo. Então, por isso que quando se chega no físico, é importante o cuidado químico, biológico, né? Tanto quanto energético. Então, isso não é diminuindo ou aumentando um tratamento ou outro. Isso é conectando, complementando. Porque, não, mas é o medicamento que salva. Sim, o medicamento cura o corpo físico. Mas quem te garante que não vai? Você está predisposto a determinadas coisas novamente. Então, se você não muda o padrão vibratório, a chance de ter sobrado algumas coisas lá no seu campo, que estava tão vulnerável com esse tipo de energia, daqui uns anos, o que vai acontecer? Se você mantiver o mesmo padrão vibratório, se você mantiver o mesmo padrão de pensamentos, sentimentos, o que acontece? Junto com a parte biológica, né, e química, que mostra que quem teve uma vez, né, tem de novo, pode ter de novo, tem muita chance de ter novamente. Você preparando a sua parte energética, cuidando bem dela, indo naquele ponto certo, não chega no físico. Mas porque se hoje você tem o cuidado de conseguir experiência, né? Você vai estudando, você vai ouvindo, vem aqui nas suas palestras. Aí eu já sei agora, você já está falando. Então agora eu vou ter mais cuidado. Então, vou ter mais cuidado. Por quê? Porque eu não quero adoecer, não quero que chegue no campo físico. Tá, mas e se chegar? E se chegou? Se chegou foi porque eu me cuidei.
Não, se chegou, não é por culpa de algo. Já está aqui. Está aqui. Pode aflorar. Está aqui. Agora, o que eu faço com isso? Acreditando no que me envolve, acreditando no tratamento da espiritualidade, tanto quanto a parte química, que é necessária, porque já está no físico, Sim. né? Eu cuido de todas as partes. Então, eu não estou me blindando e nada vai acontecer comigo. Não, porque os desafios, eles estão encaminhados da forma como tem de ser. Só que o quanto antes eu mantenho a continuidade de camadas de proteção, pode ter chance de amenizar situações. Pode ter chance de amenizar. Por quê? Porque tudo depende também da lente que se vê a situação. Sim. Então, um cuidado não anula o outro. Cuidar do campo energético não vai anular um tratamento químico De forma de alguma. algo que esteja manifestado no corpo físico. Não. Ouvindo outra reunião que falava sobre a questão da falta de autocuidado e de como isso era visto no plano espiritual como um suicídio indireto, me veio a pergunta de que se... E as outras doenças? Acho que vai muito no sentido do que estava sendo falado. Se você não tem esse autocuidado, se você não se cuida, não é que você sabe que você está doente, você simplesmente escolhe não olhar para a sua saúde, adoece e não consegue tratar, essa doença também é considerada um suicídio? Não consegue tratar ou não quer tratar? Não consegue ter tempo para tratar. É que depende. É porque vocês gostam de colocar em legendas, assim, né? Toda alma tem oportunidade de salvação, é salva. Toda alma, a qualquer instante da vida terrena, é momento de entrega. Então, não é sobre... Quanto antes vocês entendem sobre isso, qualquer situação que vem à frente, seja ela qual for, você aprende a dosar o que é para ser visto, o que não é para ser visto. Sim. O que vou dar foco agora, o que vou dar foco novamente, o que estou fingindo que não estou vendo, o que estou fugindo. Mas toda ação gera uma reação. Então, por escolha mesmo, de não cuidar disso propositalmente, gera consequências por essa escolha. Mas... é muito relativo. não coloca no nome não, porque você vai para outro padrão. Acho que já fomos nesse nível de falar sobre é ou não é. Já entenderam que toda ação gera uma reação, que gera consequências. Quanto mais consciente eu sou das minhas escolhas, está saindo de dentro de mim. Então, por mais que ela não seja a melhor opção, mas eu tenho consciência do que está sendo. Qual foi a intenção por trás dessa ação? Isso, mais do que tudo, é o que leva a interpretar como um suicídio ou não. Melhor, né? Nós sabemos que nós já temos os nossos protetores, né? Sim. Os anjos da guarda. Todos. Não podemos esquecer, porque sem eles estão ali. É que a gente também é um pouquinho teimoso, né? Vacila. A gente quem? Eu vejo assim, o ser humano, eu digo, assim, não vou julgar ninguém, vou falar de mim, né? Vou falar de mim que eu que tenho que melhorar. Isso. Mas eu sinto isso muito importante. Isso, todo dia. O que mais? Que ninguém vai falar, porque nem a Genia. Quem vai falar? Alguém precisa falar.
Eu, graças a Deus, ultimamente, eu tenho dormido bem. Graças, eu agradeço toda manhã quando eu acordo. Obrigada pelo meu sono. Porque quando eu não dormia era muito difícil, tinha coisas na minha cabeça. E agora faz um tempo que... E aí eu sonho muito. Aí durante o dia eu fico achando que eu me confundo às vezes. É normal isso? Será que eu me encontrei com aquela pessoa ou eu sonhei? Gente, eu tô ficando meio louca com isso. É verdade. Continue Várias se perguntando. situações. Pergunte e Aí você eu vê a lembro, não, resposta. foi um sonho, mas é uma coisa tão verdadeira. Muito legal. Isso é um estudo, então continue. Gente, isso acontece mesmo? Acontece, E claro a que gente, sim. o nosso espírito vai e encontra com outra pessoa, não Vai. acontece isso? Acontece todos os dias. Aí de repente veio na minha mente, eu falei, não, mas foi um sonho, mas parece que eu tinha feito aquilo mesmo. Eu não tô louca não, né? Sonhos vívidos. Eu tinha muitos. Sonhos vívidos, eu tinha muitos. Eu tenho. A questão é, continue se analisando. Né? Continue. Anote, perceba como acorda. É Não, estudo. graças a Deus, eu tenho acordado bem, mas eu agradeço muito. Tente pensar qual foi o sonho, tente pensar sobre essas coisas. Não é nem sonho, é encontrar com a Sensação. pessoa e falar, passei na Soraya. Tomei um café com ela, fui lá. Daqui a pouco eu fui na Soraya. Não, eu não fui, eu sonhei. E é uma coisa assim muito marcante. Aí eu fico, meu Deus, eu tô ficando louca. Mas isso acontece. Não tô louca. Não. Bom, também não pode se afirmar essa coisa. Não estou definitivamente. Eu já estou na fila para ser sua terapeuta. Ah, Tem que tomar café. bem arrumada. Olha, eu sou tua terapeuta. palpiteiras de plantão. Eu tudo que Vai tomar café, se sou. Não, mas os nossos cafés não é uma terapia. Não. Não é verdade? Fale que Claro, não. a gente conversa muito. Fale que não. Pode não. Fale que não, que a vibração baixa. Ah, pra mim é, então. Né? Então, o que importa é a minha intenção. Isso. Pronto, Você você é é uma minha boa terapeuta. ouvinte. Que mais? Mais alguma pergunta? Sala cheia. Posso falar? Fale. Qual a sua pergunta? Posso voltar para o meu filho? Depende. O que você quer perguntar sobre ele? Porque meu filho teve um problema no estômago. Certo? Vamos, faça a sua pergunta. E esse estômago dele foi retirado, né? Fez a cirurgia, foi tirado todo o estômago, um pedaço de baço, de pâncreas. E aí no baço e pâncreas estava com uma cor diferente, mas o médico fez a biópsia, não tinha nada, mas tive prevenção. Ele aceitou tudo isso, ele quis fazer todo o tratamento. Ele falava para os médicos, pode fazer tudo que precisar em mim. Ele ficou como experiência na equipe. Porque se não resolver nada para mim, pelo menos vocês vão ajudar outras pessoas que tiverem algum problema igual. Vocês vão adiantando mais na ciência, né? E ele falava para mim assim, não falava, ele não conversava nada. Ele só ficava de olhos fechados, muito pouco ele falava. Não reclamava, nunca vi ele reclamar da vida, do que estava passando, ao contrário. Mas aí eu falava com ele, né? Como mãe, ele tá tudo bem, filho, assim, ó, fiz gelatina, ó, eu fiz que manjarzinho, come o manjar, faz isso, né? Ele falava, mãe, calma, calma, porque eu estou passando, vai demorar um pouquinho.
força que você tem, né? E eu procurava falar o menos possível para ele não ficar irritado, né? E depois ele virava para mim e falava assim: mãe, eu tenho que cumprir mais um pouquinho, eu vou sofrer. Eu falava assim: mas sofrer, filho, sofrer? Como você fala para mim sofrer assim? Não pode ser, filho, sofrer. Aí ele fala assim: não, eu tenho que cumprir. Eu vou cumprir. Diga a sua pergunta. E aí, isso ficou muito marcante na minha cabeça. Como ele falava para mim. Um semblante bom, não uma pessoa revoltada, uma pessoa. Um semblante bom. Ele falou: mãe, estou cumprindo. Eu aceitei fazer o tratamento, vou fazer o tratamento. Se eu for curado e eu durar mais uns 10 anos, vejo minha filha mocinha, tá ótimo. Mas se for, também tá bom. Olha. Mas aí eu fiquei pensando assim, aprovações, né, que a gente passa, mostra como uma força existe e como as pessoas conseguem, ele conseguiu ter equilíbrio, né? E depois, na hora que ele faleceu, cheguei a conversar com ele, uns 3 dias antes. Falei para ele assim: filho, a mãe precisa falar muito com você. Ele tinha acabado de tirar a água do pulmão, muita água tinha acumulado. Ele estava numa cadeira assim, de olho fechado. Aí eu falei assim: a mãe precisa falar muito com você. Eu sou uma pessoa que todo instante que eu estou aqui na minha vida, eu peço para Deus que você se cure e fique comigo. Não quero que você vai. Mas me perdoa o que eu vou falar agora. Eu de olho fechado. Aí ele virou para mim e falou assim, eu virei para ele e falei assim: filho, a mãe perdeu o pai. 3 anos depois apareceu essa doença. Agora eu vou ficar sozinha. Como que eu vou resolver as coisas que você estava me ajudando a resolver? Eu não tenho cabeça para essas coisas. Será que eu vou conseguir? Me perdoa eu perguntar isso para você. Aí ele abriu os olhos, mudou o semblante totalmente, não era aquele moço que estava ali, e falou assim para mim: como? A senhora vai resolver? Sim. A senhora é forte. E a senhora sabe como resolver tudo. A gente sabe. Fechou os olhos, olhou de novo, ficou quietinho. E eu fiquei chorando, depois eu parei de chorar, falei para ele: não vou chorar mais, agora eu falei com você. Ele quietinho, não me respondeu mais nada, só isso. 3 dias depois ele partiu, foi morar no céu. Mas isso foi um alívio muito grande para mim. Ele conversar comigo, ele fala essas palavras. Porque todo momento que eu tento cair, que eu tento ficar ruim, que me abate aquela tristeza, eu lembro a voz dele e o rosto. Muito bonito. Ficou lindo o rosto dele, ficou vermelhinho, falando para mim que a senhora é forte, a senhora vai vencer, a senhora vai resolver tudo. Mãe, que é isso, mãe? Não fala uma coisa dessa para mim? Então eu lembro, menino. Aí quando eu tô caindo, não, vou tomar banho. Né, Henrique? Você falou que eu sou forte? Aí tomo banho, já vou trabalhar, já vou e já ajudo, já corro, sabe? São momentos que eu tive
eu gosto de passar porque me fez bem. Muito bem. A senhora relatou já essa história aqui. Exatamente essa história desse jeitinho. E qual foi o encaminhamento? A senhora lembra qual foi o encaminhamento para a senhora? Justamente o lembre dessa fala nos momentos de queda. Então, independente que seja verdadeiramente a presença do seu filho, ou seu anjo da guarda, ou seu mentor, te dando um abraço, e você, consciente, liga-se ao rosto do seu filho, de uma forma ou de outra, é o amor. É o amor que levanta. Eu sinto. É o amor que levanta. É o amor universal. Amor fraternal. Eu sinto. Conectado coração com coração. Então, E como que ele veio já, escreveu carta para mim, 5 meses, fez ontem. não se questione. Não se questione. Lembre-se do recado dado aqui. Nos momentos de pensamentos e quedas, lembre da fala. Continue. Continue. Não incentive, questione pensamentos e padrões que te levam a esquecer dos recados dados. Sim. É isso. Então, o anjo da guarda tá ali, o mentor tá ali, tá falando. Continue. Continue. Pelo seu filho. Eu faço isso pra Mais ele. do que tudo, por você. Porque aí eu vejo assim, eu tô feliz, eu sei que ele tá feliz. Mais Sim. isso. São, como podemos dizer, vai se formando uma camada de pensamento que faz parte do desligamento, que toda e qualquer energia do acolhimento, do amor, é envolvido daquele mais próximo da saudade e que me ampara. Isso é importante demais para reconhecimento, para colo, para alívio. Porque trabalhador da luz, ele não quer holofotes de dizer, quem salvou fui eu, quem acolheu aquela alma fui eu, sabe? Não. O chefe é um só, o objetivo é um só, acolher os corações e rumo à expansão. Ponto. Independente. Aí, cada um com seus níveis vibratórios, existem tipos, né? Galeras trabalhadoras auxiliando. Então, no momento de cuidado, no momento de conexão, no momento de entrega, eu sentindo a assinatura energética, seja de uma forma ou de outra, mas sentindo o alívio no meu coração, trabalhador da luz. Obrigado, meu Pai, por esse presente. Agradeço. Gratidão. É muito bom. E aí vai desabrochando, né? Situações e situações. Continue caminhando. Beba bastante água, né? Beba bastante água. Se alimente bem. Certo? O que mais? Mais Tem uma alguma coisa? pergunta. Faz. Posso cantar uma música religiosa para acabar? Uma parte da música? Não, música. Quando acabar. Música. Quando acabar. É música pequena. Sim, se todo mundo aceitar. Vocês aceitam? Aceitam? Claro. Alguém? Vocês falaram sobre da intolerância quando a Elaine falou, para você observar e ver se de repente foi criada assim. Uma das observações. E quando tipo, há uma baixa de autoestima assim, muito forte, é uma coisa tipo da sua criação ou é da sociedade, assim, da mulher principalmente? Tipo, que vem. Não tô falando nem de mim, tô falando no geral. Porque às vezes você não enxerga que tem essa baixa. Não é nem autoestima de beleza, é de tipo de. Eu consigo fazer esses pensamentos. É uma coisa que vem meio já enraizada, assim, os sentimentos das mulheres.
ter sido colocado mais pra baixo, essa coisa meio patriarcal ou não? É muito É que pessoal. não é colocar pra baixo. São padrões de gerações e gerações. Padrões vibratórios de posições. Isso faz parte. Mas e aí é motivo de olhar pra isso e quebrar essa crença. Acolher, né? É. Tipo, já foi, né? Posso ser diferente, né? E cada vez mais vem à tona sobre isso. Justamente pelo momento de expansão do planeta. Então, está muito mais latente essas situações vindo muito à tona, né? Que parece absurdo, que vivem no século passado, que falam, por exemplo, mas não, muita gente ainda vive com esse padrão vibratório. De achar que não pode falar, de achar que uma coisa é saber que o outro não gosta, outra coisa é entender que isso é preconceito, que isso é machismo, né? Ou outra coisa do tipo. E aí até onde eu aceito isso, ou até onde eu cuido disso dentro de mim, que não afete o meu relacionamento, porque eu estou vendo isso. Quando eu cuido disso em mim, vejo se faz parte eu continuar, falar sobre isso, ou cada um anda para um caminho. Mas é falando racionalmente, né? Sem envolver padrões, sem envolver tantas outras ligações, né? No envolvimento familiar, falando em níveis racionais mesmo. O que mais? Mais alguma pergunta? Eu cheguei aqui com o coração apertado. Eu tenho um filho que mora na Alemanha e ele está com pneumonia. Está fora do meu alcance. É muito longe. Eu quero cuidar, mas não dá. Então eu cheguei com o coração apertado, até na dúvida, né, de como vai evoluir essa doença. Porque ele demorou para ser diagnosticado com pneumonia. Começou o tratamento hoje. E eu não sabia de que forma formular uma pergunta aqui. Eu só estava com essa sensação de aperto. Eu não sei se foi intuição, se foi um encaminhamento, não sei a palavra certa. Mas eu recebi tipo uma comunicação que, calma, não vai ficar bom. Se acalme. Aí me deu, sabe, um alívio. Este lugar tem muita energia. Me faz muito bem. Tem sim. Eu estou mais tranquila. Parece que chegou essa mensagem para mim. Ele vai ficar bem, calma. Muito bem. A reunião em si tem o seu tratamento. Assim como se coloca, se liga em casa e se conecta com a mensagem, essa egrégora chega no local. Então, não é simplesmente informações, né, sendo passadas, e sim o reverberar energético desse processo. Por isso que como é. Tem como explicar? Não. É uma escolha de cada um mesmo. É uma escolha de cada um. Por isso que isso pode acontecer aqui, na calçada, na esquina, onde for, dentro de casa, onde for. Desde que mantenha a conexão e tenha ouvidos para ouvir. Então eu não estou errada, né? Porque qualquer coisa eu falo, Luz de Maria, os mentores de Luz de Maria. Sem dúvida alguma, não está errada não. Não estou errada, porque eu falo sozinha em casa e vou em frente. É isso mesmo. E aí mesmo que não seja um trabalhador desse dia, dessa hora, se é trabalhador da luz, vai chegar ali. E chega aqui. Chega. E uma coisa que eu aprendi com você, que funciona muito quando eu passo por essas situações hoje em dia, é que tudo vai ficar bem, independente do que é esse bem. Independente do que aconteça. Se é bem para mim, ou se é bem para aquela alma, a alma é eterna. E não interessa muito aquilo que eu vou poder fazer nas minhas mãos, né? Então hoje minha filha é distante também, e com todos os medos que eu tenho, e eu lembro disso. Às vezes quando eu quero agarrar a vida dela com as minhas mãos, eu lembro disso. O que é bem para mim e o que é bem
para a alma dela, independente do que eu sinto, né? Isso. Até quando eu peço por alguém que está doente, alguma coisa assim, que seja feito melhor, sinto que esse melhor não precisa ser o melhor para mim, o melhor dentro de toda essa esfera, de toda essa vida eterna que nós temos, né? Esse compartilhar fraterno. É o confiar. Confiar no que se apresenta. Confiar que eu faço o que é para ser feito. Isso é uma quebra grande de padrão. Porque cria-se, né, vence da história que eu preciso cuidar dos meus. Então os meus, eles ficam aqui embaixo da minha asa. E aí, só que aí só esses. Ai, tomara que aconteça com o outro, que não aconteça com os meus. Olha o padrão do pensamento. Desde que não aconteça com os meus, está tudo bem. Isso não é pensamento fraterno, universal. Então você está sendo egoísta, você está sendo apegado à matéria. Quando se descobre que todos são energia e que todos são conectados, então enquanto eu estou fazendo bem aqui, também reverbera no bem daqueles meus que podem estar do outro lado do mundo, que podem estar em outro nível planetário, em outro nível de energia sutil. Chega lá, porque essa ação verdadeira envolve os meus, onde quer que eles estejam. Olha a diferença de vibração. Se o universo nos une para caminharmos terrenamente próximos, que bom, tudo bem. Porque o que os olhos trazem dá esse conforto momentâneo, com mais rapidez. Mas se o universo, né, se os caminhos são traçados para que vivam cada um num canto do planeta, ou para que em horas do dia estejam mais separados do que juntos, se eu estou fazendo a minha verdade aqui, o outro está fazendo a verdade lá, não existe distância em relação ao amor fraterno. Então a mensagem chega na hora, é imediata. E não estamos falando só em mudança de país, estamos falando em nível de qualquer campo, de todos os universos. Isso é amor universal. Então, como desafio e exemplo, também tem quando se assume uma responsabilidade de um trabalho em que tem dia, tem hora, tem tarefa, tem tudo, tem escolha, tem filho pequeno, tem serviço, tem tudo. Hora tá junto, hora não tá. E a mensagem é: se tem aqueles que cuidam dos meus, enquanto estão cuidando dos meus, tem muitos outros que precisam ser cuidados. Essa frase. Enquanto eu vou ali cuidar dos outros que precisam, eu sei que os meus estão sendo cuidados. Essa frase ajuda a dar forças em momentos de vulnerabilidade do pensar. Opa, vou cancelar e vou ficar com os meus embaixo das asas. Ajuda. Perfeito, isso é perfeito. Mais alguma pergunta? Eu queria... acho que a fala, né, de que os tópicos aqui da reunião reverberam um coletivo, né? Se aplica totalmente a mim em diversos momentos. Eu me emocionei por várias, né, passagens da minha vida e fiquei aqui me questionando se a minha, com o coração muito apertado, uma certa angústia, até uma tensão mesmo, mas uma dificuldade de falar, me questionando se era vergonha ou se era uma dificuldade de verbalizar uma questão. Está sendo muito difícil para mim. Preciso abrir um pouco mais a minha mente para ajudar a lidar com isso, assim. Eu
de saúde, inclusive graves, de vida e morte, assim. Mas a última que me ocorreu em termos de risco na minha vida não houve, mas está trazendo impacto no meu dia a dia. Eu sofri uma queda, tive que fazer uma cirurgia extensa na perna, tem pínios, placas. Isso traz N questões, algumas limitações, mas o principal para mim é a dor. Desde então eu sinto. E acho que por conta dessa dor que, né, me traz sofrimento e né, viver com a dor o tempo inteiro. Mexe com o seu humor, mexe com N aspectos. No fundo, acho que eu não consigo aceitar o que ocorreu comigo e as consequências disso, né? Pensando, poxa, uma queda, né, que parecia tão boba e tudo que me trouxe, assim. Mas isso está me gerando muitos bloqueios de fundo emocional, mas que está trazendo dificuldades para que eu coloque em prática coisas que eu preciso fazer como um autocuidado com o meu físico, né? Porque faço terapia, tomo um remédio, o lado espiritual, estou tentando me encontrar, estar aqui hoje. É isso também. Mas eu preciso tomar ações com o meu físico, porque eu tive um ganho de peso muito grande e isso, por exemplo, não colabora em nada, né? Uma carga na minha perna. Eu preciso fazer atividade física, seja para emagrecer, seja para fortalecer a musculatura que eu perdi muito dessa perna, né? E eu não estou conseguindo, parece que eu estou me auto-sabotando o tempo inteiro e não sei se é justamente por essa dificuldade de aceitação do que ocorreu. E você está querendo dizer que ao escutar as situações aqui, te veio esses pensamentos quanto à aceitação ou não? Ou você trouxe também isso de aceitação? Não, aceitação eu já colocava isso antes, mas me elucidou outras coisas, por exemplo, na situação, tive uma situação grave também em 2019 e que até me lembrou um pouco o relato do filho que estava em paz ali no momento de muito sofrimento. Eu também achei uma força e era espiritual dentro de mim, que eu tenho certeza que foi isso que me deu uma oportunidade, né? Mas depois foi mais fácil, porque apesar de ter sido algo muito grave, eu não tive sequelas, por exemplo. Né? Então, algo que para lidar, né, foi mais fácil. E essa, apesar de ter sido algo menor, vamos dizer assim, me cria muitas dificuldades hoje. Não importa, né, se foi maior ou menor. Você vê como é? A dosagem ela é muito individual. É muito individual. Então, receba esse momento como um momento, mais uma vez, de força. Não se culpe pela dor, mas não viva acostumada com ela. Se tá doendo, tenho que cuidar disso. Se não consigo sozinha, peço ajuda. Busco ajuda, mas focada na dor. Quando o foco está latente, está aguda, tenho que investigar ela, tenho que olhar para ela. Então, posso pensar 1001 coisas que eu tenho que cuidar do físico, tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, que tem também, né? Eu sei que tem, eu sei que eu tenho, mas o que, na hora que eu vou dormir até a hora que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o que mais latente me tira do sério? É um pensamento? Se for um pensamento, vou olhar para o pensamento. É alguma dor no meu corpo?
Se é alguma dor, eu vou olhar para ela. Uma coisa de cada vez. Então, olhe para a dor. Cuide dela. Cuide. Cuidando dela, outros caminhos vão se abrindo para cuidar de outras partes. Para cuidar dela, o que tem que fazer? Qual que é o primeiro passo? Acho assim, o que eu tenho pensado pra mim é realmente uma perda de peso e talvez retomar uma fisioterapia. Estou aguardando o tempo, assim, né, que o médico aconselhou de até 1 ano, completa mês que vem, para ver se tem alguma alteração, para talvez a gente tomar uma outra medida, tentar tirar as placas, ver o que é possível e talvez até uma segunda opinião médica, né? Tá, e até lá nesse 1 mês? Eu vou parar e vou pensar que medidas podem ser feitas a partir de agora, a partir de amanhã, na hora que eu acordar, para que até esse 1 mês chegar na minha consulta, eu não me mantenha do mesmo jeito. Tenho que marcar alguma fisioterapia? Tenho que ligar para alguém me levar para fazer tal coisa? Tenho que ligar para o local que fez a cirurgia para me passar algum encaminhamento? Então, o que você precisa agora é pontuar as ações para olhar para essa dor específica. Não é só sobre essa, isso serve para qualquer, né? Para qualquer questão. Então, faça isso. Saia com esse pensamento. Qual que é o passinho? Porque, beleza, com a perda de peso me ajuda. Mas só que a perda de peso, a gente sabe que não é uma coisa tão simples. E aí, se eu não estou emocionalmente bem, isso pode às vezes até não ser o momento para isso. Porque a questão específica é cuidar da dor aguda. Ela que me tira do eixo. Então, olhe para ela, não culpe ela. Se perceber que está culpando, não, eu estou cuidando dela. Ela está aqui por alguma razão, senão ela não estaria aqui. Eu não estou sozinha, eu sei que eu estou buscando, eu sei que a espiritualidade ao meu redor me encaminha. Já tive provas disso, então eu sei. Eu não estou buscando a verdade da espiritualidade ao meu redor. Eu não estou buscando provar que ela existe, eu já sei que ela existe. Se eu sei que ela existe, eles me encaminham. Então eu vou me conectar, vou pensar o que eu vou fazer agora para olhar para essa dor aguda. Se precisar, desenhe os caminhos, desenhe as setinhas. Vou aqui, depois vou aqui, depois vou aqui, depois vou aqui. E aí marque o dia de hoje e veja depois de quantos dias. Só não desista. Não se acostume com ela. Certo? Que bom que conseguiu sair isso. Que aí a gente consegue entender o que está dentro para saber, né, quais os passos a dar. Toda fala é importante. O que mais? Mais alguma pergunta? Não? Tudo bem, então. Vamos indo. Que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e fé. Passem a semana nos questionamentos. Se tiverem respostas durante a semana, já deem o check de que não precisam trazer na reunião, mas tragam perguntas. Bolem perguntas. Montem perguntas. E nessa montagem de perguntas, muitas vezes elas já são respondidas antes de chegar. Mas se você não preparar suas perguntas, você só vai e volta, vai e volta. Que o tratamento está sendo feito. Mas com a riqueza de detalhes, traga perguntas. Traga. Certo? Certo, então? Certo. Vamos indo, então.
preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu preciso aprender mais aqui, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu ando na sua casa, não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de nós. Paz e luz a todos, meus irmãos.